Todos sabem que o amor de um pai por seu filho é algo que não pode ser explicado em palavras. Não é preciso pensar muito para saber que a maioria dos pais faria qualquer coisa por seus filhos. Mas há um limite, certo? No meu caso, percebi até onde eu seria capaz de ir pelo meu filho, Michael, numa noite escura que nunca vou esquecer. Vamos voltar um pouco no tempo. Em 2017, eu tive um daqueles anos complicados que nos fazem questionar por que comigo. Tudo começou por volta de janeiro, quando recebi uma notícia horrível. Michael, meu filho de 18 anos, estava lutando contra a falência renal. Esse diagnóstico me atingiu como um balde de água fria, porque, honestamente, sempre achei que ele fosse muito saudável. Ele também se exercitava bastante e costumava cuidar da sua alimentação. Não era o tipo de cara que se metia em encrenca com substâncias ou algo do tipo. Lembro de ter chorado ao perguntar aos médicos como isso tinha acontecido, e a resposta foi fria. Às vezes acontece. Naquele momento, senti meu mundo desmoronar. Foi um ano em que Michael estava prestes a entrar numa nova fase da sua vida. Ele tinha se formado no ensino médio e estava pronto para começar a faculdade. Mas a vida parou com todos os seus planos. Eu não podia deixar isso acontecer, então comecei a fazer perguntas. Antes que eu percebesse, me disseram que um transplante de rim seria o melhor. Não pensei duas vezes e me ofereci como doador. Mas, quando fui fazer os testes, me disseram que eu não era candidato viável. Meu tipo sanguíneo não combinava com o dele, que era o negativo, assim como o da sua mãe. E falando nela, eu a havia perdido quando ele nasceu. Então, naquela época, ele era tudo o que eu tinha no mundo. Fiquei devastado ao saber que não poderia ajudá-lo dessa forma. A única opção que me deram foi colocá-lo na lista de espera para um transplante, mas a realidade era dura. As listas eram longas, com pessoas esperando de 5 a 7 anos por um rim, e nós não tínhamos esse tempo. Enquanto isso, Michael começou a passar por diálise intermináveis, e eu não sabia como ajudar. Me sentia extremamente impotente e ver ele passar por aquilo foi um golpe devastador para mim. O ano foi se arrastando. Honestamente, parecia não haver soluções rápidas. Tentei fazer o impossível. Conversei com amigos, familiares, até liguei para vários médicos, buscando qualquer opção, mas nada funcionou. Eu estava tão frustrado e com tanto medo que, embora não fosse muito religioso, me vi pedindo ajuda para algo maior que eu, algo que nunca tinha feito antes. Mas, justamente quando eu estava prestes a desistir, algo inesperado entrou na minha vida. Facebook. Chato como sou, decidi usá-lo para divulgar a situação de Michael. Fiz um post procurando um doador com sangue do tipo negativo. Eu tinha pouca esperança, mas o que mais eu poderia perder? Vários meses se passaram sem respostas concretas, até que, finalmente, no dia 15 de maio de 2017, recebi uma mensagem estranha. Era alguém que havia visto meu post e me disse que havia um homem no Facebook Marketplace disposto a ajudar com um transplante. Naquele momento, eu não sabia se ficava animado ou cético, pois o Facebook Marketplace era novo e eu não tinha ideia de como aquilo funcionava para encontrar doadores. Mesmo assim, comecei a conversar com essa pessoa, pensando que talvez, só talvez, isso fosse a resposta que eu estava esperando. Após meses de desespero, vi uma pequena luz no fim do túnel. Eu não ia deixar essa oportunidade escorregar sem tentar tudo o que eu podia para ajudar Michael. Às vezes, a vida nos leva por caminhos estranhos e sombrios, mas com o amor de um pai e um pouco de sorte, talvez você consiga encontrar uma forma de seguir em frente. Nunca imaginei que me encontraria numa situação dessas, mas lá estava eu, tentando entender se aquilo era uma piada ou se a pessoa estava falando sério. Depois de tudo o que passei por meu filho, eu não tinha muita escolha e decidi seguir em frente. Então, após algumas mensagens, acabei entrando em contato com um cara chamado Thomas Green no Facebook Marketplace. Pelo que ele me disse, ele também tinha sangue tipo negativo e estava disposto a doar um rim. Perguntei a ele quanto isso custava, porque sabia que ninguém daria um rim de graça assim. E a resposta de Thomas me congelou no lugar. Ele disse que o dinheiro não era um problema, mas que ele tinha um favor a pedir. Queria que eu o encontrasse pessoalmente para discutir o assunto, porque, segundo ele, havia alguns detalhes que não podiam ser discutidos por mensagem. Aquilo me soou estranho.
E não consegui me livrar da sensação de que algo não estava certo, mas estava desesperado. Desde que Michael começou a sofrer com essa doença, fiz muita pesquisa, então sabia que comprar um rim não era uma coisa fácil de fazer. Os preços variavam, mas geralmente ficavam entre $50 mil e $160 mil. E como Michael tinha um tipo sanguíneo raro, o preço poderia ser ainda mais alto, talvez cerca de $262 mil. Sabendo disso, percebi que não tinha nenhuma fração dessa quantia na minha conta, mas faria o que fosse preciso, pedir emprestado, vender coisas, qualquer coisa para salvar meu filho. Então, quando vi que Thomas estava disposto a ajudar sem pedir um centavo, parecia bom demais para ser verdade. Poucas horas depois, ele me enviou o endereço de onde deveríamos nos encontrar, no dia 25 de maio de 2017. Conforme o dia se aproximava, minha ansiedade só aumentava. Não contei nada a Michael sobre isso. Thomas havia me avisado para manter tudo em segredo, mas decidi contar para o meu amigo mais próximo, Cedric, porque confiava nele. Quando expliquei a situação, o rosto de Cedric mostrou preocupação. Olha, bem, eu não sei quem você está tentando ajudar, mas essa história está estranha demais. Ele disse, como você tem certeza de que esse cara não é um sequestrador ou, pior, um criminoso perigoso e ilegal? Você está realmente pensando direito. Suas palavras soaram na minha cabeça como um sino de igreja medieval. Eu sabia que ele estava certo, mas também sabia que não tinha escolha. Meu filho estava no hospital e eu não podia ficar assistindo ele desmoronar enquanto esperava numa fila interminável. Dizendo isso, você está desesperado, eu sei. Não tenho tempo para esperar mais. Ele precisa de ajuda agora. Eu sei que isso é ilegal, mas o que mais posso fazer? Cedric tentou me convencer, mas eu sabia que minha decisão estava tomada. No final, ele disse que me apoiaria. Até se ofereceu para ir comigo, mas expliquei que Thomas queria que eu fosse sozinho. Sozinho, mas fiz ele prometer que, se algo desse errado, ele cuidaria de Michael. Ouvir sua resposta positiva me deixou um pouco mais tranquilo. Finalmente, o dia 25 de maio chegou. Com o coração batendo acelerado, fui para o endereço que Thomas me havia dado. Quando cheguei, alguns caras apareceram e me levaram para o que parecia ser um antigo galpão. Me levaram para uma sala onde Thomas já estava, acompanhado por outras 2 pessoas de capuzes. Ele não disse nada, mas sua expressão mostrava uma mistura de seriedade e desconforto. Eu parei na porta, sentindo o peso da decisão que havia tomado. Eu podia sentir que estava em um lugar sombrio, e tudo parecia mais e mais real. Enquanto tentava recuperar a respiração, me perguntava se tinha feito a coisa certa, mas a imagem de Michael preso naquele hospital me empurrava para frente. Eu sabia que tinha que fazer isso por ele, ou pelo menos tentar. Quando entrei na sala, entendi que havia me metido numa confusão que eu não poderia imaginar. Os 2 caras com capuzes estavam gravando tudo com câmeras, e de repente, Thomas se aproximou de mim com um sorriso desconfortável. Oi, bem, é ótimo finalmente te conhecer, ele disse, mas eu não estava em clima para elogios. Eu não tenho tempo para isso. O que você quer que eu faça? Respondi diretamente. O sorriso dele se ampliou, como se o que eu tivesse dito o tivesse agradado. Eu gosto de você ser direto. Tenho certeza de que você se perguntou sobre o preço que vou pedir pelo meu rim. Mas pode ficar tranquilo. Não vou arruinar sua vida com isso. Os requisitos são bem simples. Ouvi aquilo. Honestamente, fiquei aliviado, mas esse alívio não durou muito. Thomas pegou uma pequena lâmina e olhou para mim como se fosse tudo um jogo. O que eu preciso é que você me corte. Fiquei sem palavras, processando o que acabará de ouvir. Milhares de perguntas invadiram minha mente, mas a primeira coisa que consegui dizer foi: você vai gravar isso? Claro, bem, ele respondeu entusiasticamente. Veja, somos um grupo de cineastas alternativos, e esse é o nosso trabalho. Alguns chamam isso de filme snuff, mas nós vemos como arte pura. Nós gostamos de filmar momentos que envolvem dor real. Até mesmo você. Bem, foi aí que a ficha caiu. Isso não era sobre salvar meu filho. Eles estavam jogando comigo. Eu não sabia o que fazer, mas sabia que precisava fugir dali imediatamente. O pânico começou a tomar conta do meu corpo,
e meus músculos ficaram tensos. A cada segundo que passava, a sensação de estar em uma armadilha só aumentava. Olhei em volta, tentando encontrar uma saída, mas a sala estava escura e sem janelas. Era como se o lugar tivesse sido feito exatamente para isso, prender você em uma situação sem saída. Enquanto isso, os dois homens com capuzes se aproximaram, suas sombras se esticando sobre o chão. Thomas, com um sorriso sádico no rosto, se aproximou e disse: "Agora, bem, o que você vai fazer? Acho que não vai conseguir sair tão fácil." Minhas mãos suavam e meu cérebro estava em um turbilhão. Eles estavam me ameaçando, mas havia algo mais. Era como se eles estivessem brincando comigo, testando até onde eu iria. Tentei manter a calma, mas a cada segundo a pressão aumentava. Eu sabia que precisava ser rápido, senão acabaria sendo mais uma vítima na sua arte macabra. Então, sem mais palavras, dei um passo atrás, meu coração batendo mais rápido a cada movimento. A adrenalina me impulsionou, e com um movimento brusco, corri em direção à porta. Não pensei nas consequências, apenas agi por instinto. Eu sabia que, se não corresse, seria tarde demais. Os homens começaram a gritar, mas eu já estava fora da sala. Corri por um corredor escuro, ouvindo os passos deles atrás de mim. Estava completamente perdido, mas a única coisa que importava naquele momento era sair dali. Passei por portas fechadas, desci escadas. Finalmente, encontrei uma saída. Respirei aliviado ao sentir o ar fresco da noite, mas sabia que isso ainda não tinha acabado. O pânico ainda estava presente e eu estava longe de estar seguro. Corri até meu carro, tremendo de medo, e dirigi para longe o mais rápido que consegui. A sensação de estar sendo caçado, de estar sendo usado como um peão em um jogo cruel, não me deixou por um instante. E quando finalmente cheguei em casa, fiquei olhando para a porta, esperando que alguém batesse. Mas ninguém apareceu. O que aconteceu naquela noite mudou minha vida para sempre. Meu filho ainda precisava de ajuda, mas eu estava em um estado psicológico tão abalado que não sabia como lidar com isso. No entanto, algo dentro de mim sabia que aquilo era uma lição dura e amarga. Eu estava lidando com algo muito maior e mais sombrio do que imaginava. Em vez de desmoronar, tomei a decisão de lutar. Eu sabia que Michael não poderia esperar mais. Mas aquela experiência me ensinou que, por mais que eu quisesse salvar meu filho, havia monstros no mundo que não podem ser derrotados com boa intenção ou amor. Eu sabia que a luta que eu tinha pela frente não seria apenas para salvar meu filho, mas também para enfrentar o mal em sua forma mais cruel e repulsiva. E embora tenha saído daquela situação com vida, as cicatrizes daquele dia, tanto físicas quanto emocionais, ficariam comigo para sempre. Quem não ama a sensação de receber uma mensagem no Facebook? Aquela mistura de excitação e curiosidade para ver quem escreveu, especialmente se for um completo desconhecido. Eu sou a Laura. Tenho 26 anos e sou corretora de imóveis. Minha carreira deu um bom start. Estou me saindo bem na empresa onde trabalho e as pessoas me apreciam não só pela minha agilidade mental e carisma, mas também porque me cuido bem e faço exercícios quase todo dia. Uma noite, enquanto eu navegava no Facebook, meu celular começou a vibrar com várias notificações. Parecia que todos os caras estavam sabendo que eu estava online e resolveram se jogar em cima de mim com mensagens. Quem pode resistir a isso, né? Mas, sinceramente, a maioria usava aquelas frases clichês e eu fiquei meio desconfortável. Porém, teve um cara que se destacou. O nome dele era Frederic e ele era bem bonito. Era raro encontrar alguém que não usava aquelas linhas típicas para impressionar, o que me chamou a atenção. O Frederic simplesmente se apresentou e me fez um elogio sincero. Achei ele legal e direto, e logo percebemos que tínhamos muito em comum. Por umas 2 semanas, nossas conversas se tornaram quase diárias e tudo estava indo bem. Até que um dia tudo mudou. Ele percebeu que eu curtia fotos de outros caras e começou a ficar com ciúmes. Ficou louco, me inundando de mensagens me acusando de estar me traindo, mesmo a gente só tendo trocado mensagens. No começo parecia uma brincadeira, mas foi ficando sério muito rápido. Ele me perguntava quem eram aqueles caras e por que eu curtia as fotos deles. O que diabos estava acontecendo com ele?
Tentei manter a calma, mas com o passar dos dias, a insistência dele ficou cansativa. Uma noite, às 4 da manhã, fui acordada pelas ligações repetidas dele. Ele estava furioso e gritando porque eu não tinha atendido. Sobrecarregada, disse que precisava que ele me deixasse em paz. Naquele momento, tomei a decisão de bloqueá-lo. Não queria mais que ele tivesse formas de me contatar. Achei que isso resolveria o drama e que eu poderia finalmente respirar tranquila. Mas, claro, o verdadeiro terror estava apenas começando. Passaram-se alguns dias tranquilos. De repente, percebi que não estava mais recebendo aquelas mensagens intermináveis. Ótimo, pensei. Achei que finalmente tinha me livrado daquele cara maluco que achava que estávamos em um relacionamento, ou pelo menos em algum tipo de romance virtual. Era hora de voltar a socializar, então voltei a conversar com outros caras no Facebook e a curtir algumas fotos. Algumas semanas depois, conheci um cara chamado David, que parecia ser legal. Nos demos bem logo de cara e começamos a conversar e comentar nas fotos um do outro frequentemente. Após várias semanas trocando mensagens, decidimos que era hora de nos encontrar pessoalmente, então marcamos um encontro. Escolhemos um restaurante italiano e combinamos de nos encontrar no dia seguinte, às 20 horas. A empolgação estava no ar e ambos estávamos ansiosos para nos ver. No dia do encontro, eu estava cerca de 10 minutos atrasada, porque, bem, sempre digo que isso é o que se espera de uma dama. Quando cheguei, não vi o David, então achei que ele tinha se atrasado por causa do trânsito. Mandei uma mensagem dizendo que já estava no lugar e estava esperando na mesa. Esperei um pouco mais, mas depois de 20 minutos, ele não apareceu. Mandei várias mensagens, mas ele não respondeu. Sinceramente, me senti abandonada. Decidi então ir embora. Naquela noite, quando achei que nunca mais falaria com ele, meu telefone tocou. Era uma mensagem do David, mas quando abri a primeira, meu estômago virou. Era a irmã dele me mandando uma mensagem triste e devastadora. Ela me contou que o David tinha sido encontrado morto no apartamento dele naquela noite, justo quando ele estava se preparando para o nosso encontro. Segundo ela, alguém havia invadido o lugar e o esfaqueado várias vezes. Havia câmeras, mas não conseguiram identificar o agressor porque ele estava borrado nas imagens. Eu não conseguia acreditar. Fiquei arrasada, em choque, tentando assimilar o que havia acontecido. Passaram-se alguns dias. Embora fosse difícil, tentei seguir em frente. Depois de alguns meses, comecei a conversar com outro cara. O nome dele era Jason e ele era advogado. Tínhamos muitas coisas em comum. Depois de um tempo trocando mensagens, decidimos marcar um encontro. Jason me disse que me pegaria às 19 horas e eu aceitei, ansiosa para vê-lo pessoalmente pela primeira vez. Para aquela noite, planejamos ir a um lugar chique da cidade. Eu estava muito empolgada. Chegou a hora e lá estava eu, pronta e vestida, esperando o Jason, mas no final ele nunca apareceu. A frustração começou a crescer dentro de mim. Tentei ligar para ele, mas o telefone estava desligado. Fiquei me perguntando se ele tinha falado algo errado ou se simplesmente tinha ficado com medo e decidido me dar um bolo. No final, vendo que ele não viria, decidi que o melhor seria relaxar em casa, comer uma massa e assistir TV. Enquanto me acomodava no sofá, vi no noticiário uma terrível notícia: um acidente de carro. Um jovem colidiu de frente com outro carro. Quando a polícia chegou, descobriram que o motorista do outro carro estava desaparecido. O repórter disse que o rapaz do lado direito da estrada havia morrido instantaneamente. Eu congelei. Aquele cara era o Jason, o cara com quem eu deveria sair naquela mesma noite. Aquilo me deu calafrios. As coincidências pareciam estranhas demais. Então me lembrei que, pouco antes do nosso encontro, o outro cara havia sido assassinado em sua casa. Havia algo errado comigo. Eu estava amaldiçoado ou algo assim. Naquela noite, enquanto deitava na cama pensando sobre tudo isso, meu telefone vibrou. Olhei a tela e era uma mensagem de um número desconhecido. Abri o texto e o que vi me deixou sem fôlego. Dizia: "Olha o que você me fez fazer. Agora, gostou do encontro?" Havia 2 fotos anexadas. Eram daqueles caras com quem eu havia conversado antes, aqueles que morreram. E o cara nas fotos estava sorrindo como se estivesse se divertindo com o que fazia. Eu não conseguia acreditar.
O terror me dominou completamente. Não só me senti doente, como percebi que precisava agir o mais rápido possível antes que esse psicopata tirasse mais vidas inocentes. Liguei para a polícia imediatamente e contei tudo a eles. Eles chegaram rápido, mas, embora eu tenha dado todos os detalhes, não conseguiram pegar o cara. A partir daquele dia, decidi nunca mais sair com ninguém. A ideia de alguém me vigiando dessa forma era assustadora demais. A vida seguiu, mas eu não era mais a mesma. Estava sempre olhando por cima do ombro, sentindo que a escuridão estava sempre ao meu redor, até que um dia recebi uma ligação da polícia me informando que o assassino havia sido preso. Ele havia sido preso por um crime menor. Ao verificarem suas impressões digitais, descobriram que era o homem que estava me perseguindo. E ele não era ninguém menos que o David, aquele imbecil que eu tinha conhecido no Facebook. Felizmente, o David foi processado e condenado a 35 anos de prisão pelos 2 assassinatos que cometeu, mas meu medo de conhecer pessoas online nunca desapareceu. Desde então, nunca mais tentei me aproximar de caras no Facebook. O Facebook existe desde o começo dos anos 2000, e todo mundo tem acessado para se conectar com amigos e familiares ou fazer novas amizades. Existem grupos que você pode entrar. Algumas pessoas organizam reuniões de família, festas, e você pode criar eventos e convidar outras pessoas. É ótimo para muitas coisas, mas, nos últimos anos, o Facebook lançou a sua própria função de namoro, totalmente gratuita. Eu sou a Luna, e vou contar porque decidi excluir minha conta do Facebook. Eu tinha acabado de passar por um término muito difícil com alguém com quem achei que iria compartilhar minha vida. Depois de um tempo, eu estava começando a me reencontrar, mas minha melhor amiga e colega de quarto, Ana, estava me incentivando a voltar para o mundo dos encontros. Uma manhã, enquanto tomávamos nosso café habitual antes do trabalho, ela me contou sobre a opção de namoro do Facebook. Você deveria tentar, pode ser divertido, ela me disse. Eu respondi, não posso, não vou entrar em um app de namoro, eles sempre acabam sendo estranhos. E não pretendo pagar por isso. Para isso, prefiro passar. Ela insistiu. Mas essa é a melhor parte. É completamente gratuito. Você pode entrar e namorar quando quiser. Depois de pensar um pouco, decidi que talvez não fosse uma ideia tão ruim assim. Ok, vou tentar, disse. Naquela noite, depois de tomar um relaxante banho de espuma, me acomodei e comecei a criar meu perfil de namoro no Facebook pelo celular. Como todos nós fazemos, escolhi minhas fotos mais bonitas e as enviei cuidadosamente. Quando finalmente fiquei satisfeita com o resultado, me deitei na cama e deixei o celular carregando. Não demorou muito para eu começar a receber várias mensagens. Fiquei realmente surpresa com o quanto os caras estavam interessados em mim, mas a verdade é que a maioria deles mandava as mesmas mensagens de sempre, as mesmas frases vazias. Porém, entre todos, havia um cara que realmente chamou minha atenção. O nome dele era Joshua e ele era tão atraente quanto encantador. A maioria das mensagens que eu recebi eram do tipo, oi linda ou como vai? Muito genéricas. Mas a mensagem do Joshua era diferente. Dizia, oi, Luna, sou o Joshua. Como você tem estado? Era tão pessoal e direta que imediatamente me chamou a atenção. Ele me disse que provavelmente eu era a única garota com quem ele estava conversando. Todos nós conhecemos aqueles caras que mandam cumprimentos sem graça para várias garotas ao mesmo tempo, só buscando uma conexão rápida. Então fiquei muito lisonjeada e feliz em receber um cumprimento genuíno. Oi, Javier, prazer em te conhecer. Estou bem, e você? Respondi. Igualmente, Luna, estou bem, obrigado. Ele respondeu. Vou me arriscar e ser um pouco ousado. Sei que isso pode parecer um clichê, mas preciso dizer, você é realmente linda. A sinceridade dele foi tão refrescante. Eu gostei do jeito direto dele e senti que havia uma faísca ali. Conversamos por um tempo e eu fiquei mais empolgada. Talvez essa nova aventura no mundo dos encontros não fosse tão ruim assim. Mas mal sabia eu que o que começou promissor logo se transformaria em um pesadelo. Depois de passar horas conversando com ele, adormeci com um sorriso no rosto. Quando acordei, mal podia esperar para contar à minha amiga Sam sobre esse cara. Nos dias seguintes, Joshua passou a ser meu pensamento constante.
Conversávamos todas as noites, e conforme fui conhecendo ele, soube que ele tinha começado o próprio negócio. No começo, isso me parecia um pouco suspeito, mas quando chequei o perfil dele no Facebook e vi que ele tinha mais de 1000 amigos, fotos com centenas de curtidas e comentários de pessoas que pareciam reais, decidi que poderia confiar nele. Não havia razão para duvidar. Eu lhe disse que trabalhava em uma lanchonete meio período e estava estudando para ser enfermeira. E ele parecia genuinamente interessado no que eu dizia. Diferente de outros caras, ele não parecia estar pressionando para levar as coisas para um nível mais físico. Na verdade, ele estava sendo um pouco insistente em querer me encontrar pessoalmente, pois disse que me achava tão bonita que queria ver se a conexão era real. Meu coração, ainda partido pelo término anterior, começou a bater mais rápido, e com um pouco de esperança, finalmente concordamos em sair para jantar e assistir a uma nova comédia romântica que havia estreado. Sam me ajudou a me arrumar e eu estava com borboletas no estômago. Onde ele vai te levar? Ela perguntou animada. Para aquele restaurante italiano que abriram ao lado do cinema. Respondi. Ele parece bem interessado. Está se mostrando intenso com você, disse ela. Não vejo nada de errado nisso. Ele gosta de mim e eu gosto dele. Só isso, não é? Respondi. Você não acha que a urgência dele é um sinal vermelho? Ela questionou. Mas eu estava tão empolgada que não queria pensar nisso. Prometi para Sam que estava tudo bem. E ela só me pediu para tomar cuidado. Quando cheguei ao restaurante e entrei, meus nervos estavam à flor da pele. Falei com o anfitrião que estava ali para encontrar o Joshua. O cara sentado à minha frente. No entanto, não era o Joshua, ou pelo menos não era o mesmo que eu tinha visto no Facebook. Era um cara mais velho com um sorriso estranho que me olhava de uma maneira desconfortável. No momento em que o vi, senti vontade de voltar para a porta e sair, mas não queria ser rude. Afinal, todos nós mentimos nas fotos do Facebook. Decidi dar uma chance. Olá, Joshua, disse com um sorriso. Ele soltou uma risada zombeteira e balançou a cabeça. Na verdade, meu nome é Kevin, ele respondeu. Uau, achei que fosse Joshua. Deve ser algum engano. Eu gaguejei, levantando da mesa, pronta para sair. Mas então ele me deu um olhar fulminante e bateu com a mão forte na mesa. Você não vai a lugar nenhum. Se você queria me encontrar tanto, aqui estou eu. Ele disse com um olhar ameaçador. Senti uma onda de vergonha e constrangimento naquele momento e imediatamente soube que eu precisava sair dali. Levantei rapidamente, desejando ter ouvido aquela voz interior antes. Mas quando comecei a caminhar em direção ao meu carro, minha mão começou a formigar e me senti tonta. Mal consegui entrar no carro e mandei uma mensagem para Sam contando o que acabará de acontecer. Ela respondeu imediatamente, assustada. Luna, isso não soa nada bem. Você pode estar em perigo. Vai para a delegacia. Vou te encontrar lá. Quando cheguei, fui atendida rapidamente. Sam chegou logo depois e juntas fizemos o boletim de ocorrência. Descobrimos que esse tal de Kevin tinha mexido na maçaneta do meu carro para me drogar. Ele estava ligado a um grupo de tráfico sexual e tinha vários perfis falsos nas redes sociais, mas aparentemente reais. No entanto, Joshua, se ele fosse real, era irmão dele e cúmplice de tudo isso. Exatamente como Sam me avisou, Kevin era o responsável por encontrar as mulheres e assustá-las, enquanto Joshua estava por trás, pronto para atacá-las quando o remédio as deixasse desacordadas. Eu estava a um passo de cair em um plano terrível, mas tive sorte de estar tão perto de uma delegacia, o que me permitiu agir enquanto o efeito da droga ainda não estava completo. Eu deveria ter ouvido meu instinto de que algo não estava certo. Então, depois desse susto, excluí minha conta do Facebook. Não podia mais correr o risco. Quero alertar a todos. Se algo te der uma sensação ruim, ouça essa voz interior. Tenham cuidado. Os perigos estão onde menos imaginamos. Sempre fui apaixonada por carros desde que era pequena. Enquanto minhas amigas eram obcecadas por Barbies e casas de bonecas, eu sonhava com carros. Meu pai tinha um velho BMW Série M que fazia um barulho tremendo. Eu adorava sentar no carro enquanto ele estacionava na garagem. Avançando alguns anos, lá estava eu, com 17 anos e minha carteira de motorista. Aquela BMW velha era potente demais para mim.
Então meu pai me comprou um Fiat 500. Era um carrinho adorável e eu me apaixonei por ele imediatamente. Até fiz algumas modificações para personalizá-lo. Sinceramente, ainda o tenho até hoje. Agora, com 22 anos, eu não conseguiria me desfazer dele por $1 milhão, mesmo sendo um pouco velho e quebrando muito, o que é normal para carros mais antigos. Tive que encontrar um mecânico. Após uma rápida pesquisa no Google, encontrei um perto de casa. Levei meu Fiat lá. Depois de verificar, o mecânico me disse que eu teria que encomendar uma peça. Ele pediu meu número de telefone para me avisar quando a peça chegasse. Naquela noite, enquanto relaxava em casa, recebi uma mensagem do mecânico. Ele estava me convidando para sair no dia seguinte, depois de consertar meu carro. Eu mencionei que tinha um namorado, embora não fosse bem verdade, e pensei que isso o faria parar. No dia seguinte, fui até a loja porque ele disse que a peça tinha chegado, mas ao chegar, ele me informou que houve um erro e eu teria que voltar outro dia. Naquela mesma noite, depois de assistir a uma comédia romântica, decidi entrar no Facebook. Comecei a curtir algumas fotos e comentar em outras de rapazes que eu conhecia. De repente, recebi outra mensagem e congelei quando vi que era o mecânico. Ele ficou enfurecido e me chamou de mentirosa, dizendo que, apesar de eu ter dito que tinha um namorado, estava no Facebook curtindo e comentando fotos de caras atraentes. Depois, ele disse que não iria consertar meu carro e que eu merecia sofrer um acidente. Foi brutal, realmente, mas ao invés de responder, escolhi ignorá-lo. Esse cara parecia maluco e eu não queria complicar minha vida. Pouco tempo depois, enquanto ainda navegava no Facebook, recebi outra mensagem. Dessa vez, ele estava se desculpando e dizia que estava vindo com uma garrafa de vinho. Nunca quis te chamar assim. Devemos recomeçar, escreveu ele. Isso me fez sentir muito desconfortável. Respondi que não sabia onde ele morava e que, se ele não parasse, eu iria chamar a polícia. Mas ele simplesmente reagiu com um emoji de riso. Essa foi a gota d'água. Bloqueei ele imediatamente. Não aguento caras esquisitos que acham que têm o direito de me dizer o que querem. Então não me senti nem um pouco mal. Uma hora depois, ouvi a campainha tocar. Fiquei em choque, pois não esperava ninguém. Quando abri a porta, lá estava ele com uma garrafa de vinho na mão. Era aquele mecânico esquisito que estava me perseguindo no Facebook. Eu não abri a porta. Só gritei para ele ir embora ou eu chamaria a polícia. Estava tremendo, sem saber o que poderia acontecer. Quem aparece na casa de alguém sem ser convidado, ainda mais com uma garrafa de vinho? Ele não disse nada, mas pude vê-lo caminhando lentamente para longe. Fiquei observando pela janela até ele desaparecer e voltei para o sofá, sentindo um grande alívio. Achei que tinha me livrado dele, mas justo quando pensei que tinha me livrado daquele maluco, recebi outra mensagem no Facebook. Era de uma conta que eu não conhecia, sem foto ou atividade, dizendo: "Espero que você goste de vermelho", seguida de um emoji sorridente. Uma sensação estranha tomou conta de mim. O que estava acontecendo? Eu não conseguia entender o que esse cara estava tentando me dizer. O que ele queria dizer com "você gosta de vermelho"? Recebia mensagens esquisitas de caras no Facebook o tempo todo. Então pensei que fosse mais uma dessas situações. Mas então algo aconteceu que fez meu coração parar. Eu estava sozinha em casa, aproveitando o silêncio, quando ouvi um barulho vindo da cozinha. Era o som de uma garrafa sendo aberta. Levantei do sofá, caminhando até a cozinha com passos suaves e segurando a respiração. E quando cheguei lá, quase morri de susto. Lá estava ele, o mecânico esquisito que estava me vigiando, entrando pela janela e derramando vinho em 2 copos. Gritei de terror e mandei ele embora, mas ele nem se deu o trabalho de se virar. Felizmente, meu vizinho tinha visto esse cara se aproximando do quintal e decidiu dar uma olhada para ver se estava tudo bem. Quando ele tocou a campainha, eu o deixei entrar e contei sobre o estranho na cozinha. Meu vizinho foi direto até ele, mas o mecânico agiu como se fosse parte da casa. O lunático disse que era meu namorado e estava ali só para passar a noite comigo, enquanto mostrava os copos e a garrafa de vinho. Claro que eu gritei que ele estava mentindo, e finalmente decidimos chamar a polícia. No momento em que viu que eu estava discando o número, o cara disse que poderia evitar tudo isso se eu concordasse em sair com ele.
Naquele instante, meu vizinho deu um passo à frente. Então o mecânico colocou a mão de forma ameaçadora sobre uma faca na minha mesa e eu entrei em pânico, gritando com ele, pedindo para ele ir embora. Meu coração quase parou quando vi ele levantar a faca e se aproximar do meu vizinho. Ele ia nos matar. O suor escorria pela minha testa e 1000 pensamentos horríveis passavam pela minha cabeça. Mas então algo inesperado aconteceu. O mecânico de repente sorriu e disse: "Você é uma menina má. Precisa aprender uma lição. Vejo que já tem alguém disposto a te ajudar." Fiquei sem palavras, sem saber o que pensar. Ele não parecia querer brigar, pois colocou a faca na mesa. Dentro de mim, olhei para ele uma última vez, com os olhos cheios de uma estranha necessidade, e se afastou sem mais nem menos. Enquanto ele se afastava, gritei para ele que eu sabia onde era a oficina dele e sabia quem ele era. Então não seria difícil denunciá-lo para a polícia. Ele sorriu e disse que nos veríamos de novo. A partir daquele dia, nunca mais o vi. Embora nada fisicamente tenha acontecido comigo, aquela experiência me marcou para a vida toda. Nunca imaginei que uma simples mensagem no Facebook poderia levar a uma situação tão aterrorizante. Há alguns anos, minha namorada, que agora é minha esposa, e eu estávamos limpando e vendendo algumas coisas antigas depois de nos mudarmos para um apartamento novo. Um dos itens era nossa TV velha, então decidimos anunciar no Facebook Marketplace, já que estava começando a ser utilizado, e achamos que seria interessante ver as ofertas que receberíamos. Minha esposa estava bem convencida de que encontraríamos alguém para pegar a TV, o que nos pouparia um bom trabalho. De repente, recebi uma mensagem de um homem mais velho que realmente não podia pagar, mas fez uma oferta tentadora. Esse cara morava sozinho com o cachorro e a TV dele tinha quebrado recentemente, então ele estava um pouco desesperado. Ele disse que poderia nos pagar 70% do preço que pedíamos, além de oferecer serviços de encanamento, caso precisássemos no futuro. Comecei a conversar com ele, e ele me lembrou muito de um tio meu, então logo gostei dele. Achei que esse homem estava passando por um momento difícil e merecia um pouco de ajuda. Então, depois de conversarmos, minha esposa e eu decidimos que, em vez de vendê-la, seria melhor doar a TV. No entanto, sabíamos que ele provavelmente não aceitaria nossa ajuda. Então, quando ele gentilmente pediu para esperar 3 semanas para pegar a TV, nós concordamos prontamente. Anotamos o endereço dele e dissemos que entraríamos em contato. As 3 semanas passaram e decidimos levar a TV numa manhã de sábado. Antes de sairmos, ligamos para ele para avisar que estávamos a caminho, mas ele não atendeu. Tentamos mais 1 ou 2 vezes, mas nada. Sei que isso pode parecer um pouco egoísta, mas a TV já estava embalada e ocupando espaço no corredor, então, mesmo sem resposta, decidimos ir até a casa dele. Caso ele não estivesse lá, deixar a TV com o vizinho. Achamos que seria melhor evitar o inconveniente de recusar o dinheiro do homem, então seguimos para o endereço dele. Seria um presente, mas queríamos garantir que ele realmente não estava em casa antes de deixar a TV. A situação estava um pouco estranha, mas estávamos prontos para fazer o que fosse necessário. Desci do carro e caminhei até a entrada da casa dele. Bati na porta e esperei, mas ninguém atendeu. Nesse momento, me inclinei um pouco para olhar pela janela da frente e comecei a observar o interior, tentando ver se havia alguma luz acesa. Sei lá, talvez o homem fosse um pouco surdo e não tivesse ouvido nem o telefone nem a campainha. Mas, quando olhei para a janela, vi algo estranho. Alguns pontos escuros nas persianas e no parapeito da janela. A princípio, pensei que fosse só sujeira, mas então vi um desses pontinhos se mover. Pisquei os olhos. De repente, percebi o que estava vendo. Era um monte de moscas. Tinham cerca de 50 moscas grandes e gordas, todas agrupadas na janela. É engraçado, porque você pode ver uma mosca na casa de alguém e isso não te faz pensar muito, mas quando vê tantas juntas, parece que sua mente para na hora. Um arrepio percorreu minha espinha e um sentimento de pavor tomou conta de mim. Eu mal podia acreditar, mas acho que deixei escapar um "não" quando percebi que aquela concentração de moscas geralmente significa que algo está muito errado. Algo está apodrecendo ou, o pior, alguém morreu. E, sim, neste caso,
Fiquei horrorizado ao pensar que aquele homem de quem tínhamos gostado durante toda aquela história da TV poderia estar, bem, morto. Não consegui suportar a ideia de ter que chamar a polícia e os bombeiros para arrombarem a porta. Mas, quando finalmente fizeram isso, o cheiro invadiu a rua e meu estômago virou de uma forma que eu não sei nem descrever. Não é como se esse cara fosse meu melhor amigo, mas depois de trocarmos mensagens e ligações, eu sentia que o conhecia um pouco. Ele era um homem legal e tenho quase certeza de que também foi veterano de guerra. Tudo isso me afetou muito e aquelas moscas, nossa, elas estavam tão densas e grudadas que mal conseguia distingui-las do que realmente eram. Elas estavam se reproduzindo e se alimentando da carne em decomposição do mesmo cara com quem eu tinha trocado mensagens algumas semanas antes. Isso me fez pensar em como a morte é assustadora. A ideia do que acontece conosco quando morremos sempre me incomodou. Mas o que realmente me paralisou foi o quão repentina e aleatória ela pode ser. Não consegui tirar da cabeça a imagem das moscas na janela, como se fossem o fantasma daquele pobre homem. Talvez, ao morrer, deixemos um pedacinho de nós aqui, mas, honestamente, talvez aquilo seja incrivelmente grotesco. Isso nos lembra que a vida é frágil e que, às vezes, a morte chega de repente, deixando para trás apenas uma pilha de sombras e moscas. A única coisa que me deu algum conforto em toda essa situação é que o homem aparentemente morreu de causas naturais. Mais tarde, soube que ele teve um infarto fatal umas semanas antes, o que significa que foi logo após nossa última troca de mensagens. Isso aconteceu comigo há uns 5 anos, quando eu tinha 18 anos. Depois de me formar no ensino médio, decidi que era hora de dar um tempo no meu ex-namorado, que era 2 anos mais velho que eu e um verdadeiro control freak. Passei a maior parte do meu tempo com minha amiga Jenna, fumando maconha e saindo com os amigos. Foi uma época em que tudo parecia mais simples. Só para você saber, naquela época eu me sentia bem comigo mesma. Eu estava magra, me vestia bem. Embora não queira parecer convencida, achava que estava bonita. Agora, a vida mudou um pouco. Sou mãe. Às vezes, me sinto meio negligenciada, mas também me divirto lembrando daquela época, recebendo mensagens estranhas de desconhecidos no Facebook. Era sempre gente dizendo o quanto eu era bonita e que queria namorar comigo. Um dia, enquanto estava na casa do nosso amigo Tommy com a Jenna, vi uma mensagem de um cara chamado Chadley. Acontece que ele era modelo da Abercrombie. Deixe-me te dizer, esse cara estava em ótima forma. Ele era o tipo de cara que normalmente ficava do lado de fora das lojas da Abercrombie, sem camisa. Não era bem o meu tipo. Mas quem ia recusar a atenção de um cara bonito? Chadley me mandou uma mensagem mais ou menos assim. Oi, você me parece familiar. Já nos encontramos antes. Foi uma abordagem diferente da que eu costumava receber, que geralmente era pura agressividade de outros caras. A verdade é que, naquela época, eu não estava procurando um namorado nem estava interessada em conversar com qualquer cara. Acho que eu só estava curtindo um pouco a atenção. De fato, respondi que não achava que já o tivesse encontrado antes e ele disse que talvez nos tivéssemos visto em alguma festa. O cara continuou dizendo que eu era bonita, e isso definitivamente aumentou minha autoestima. A conversa fluiu e começamos a falar sobre nossas escolas, ex-namorados e coisas do tipo. Naquela época, eu estava realmente interessada em carros, porque toda a minha família trabalha com isso. Então falei sobre meu carro dos sonhos e tudo mais. O negócio é que ele parecia um cara legal, normal. A princípio, finalmente, ele me convidou para ir até a casa dele. Ele morava em um bairro bem chique e eu pensei, por que não? Não tenho nada para fazer. Além disso, a curiosidade me venceu. Então, fui até a casa dele, por volta das 20 horas de uma noite fria de inverno. Quando cheguei, ele me recebeu na porta e me levou para o que parecia ser um escritório improvisado. Ele abriu a tela do computador. Adivinhem só, estava com o YouTube aberto, procurando por carros rápidos. Me mostrou um vídeo de um carro em alta velocidade e eu não entendi o porquê ele estava me mostrando aquilo. Tentei parecer entretida, mas a situação estava meio estranha. Então, ele me perguntou se eu queria assistir a um filme e eu concordei, mas o ambiente estava esquisito. Eu apenas aceitei, porque ele era atraente. No final da noite,
Me despedi dele, prometendo que a gente se falaria de novo. Mas assim que saí, recebi uma mensagem. Ei, me manda uma mensagem quando chegar em casa. Na verdade, mandei a mensagem assim que cheguei e disse que estava bem. Em vez de deixar isso por aí, ele quis continuar conversando. O que você vai fazer amanhã? Ele perguntou. Eu respondi que provavelmente não faria nada depois da escola. Então, ele disse: quer sair para almoçar? Claro, eu disse, soando animada. Então, voltei para a casa dele naquela noite e fomos de carro no Honda antigo dele. Dirigimos até um restaurante próximo. Quando chegamos, tivemos que esperar um pouco. Durante todo o tempo, ele ficou olhando para o celular, como se estivesse esperando algo. Finalmente, o telefone tocou e ele atendeu. Oi, cara, não posso falar sobre futebol agora. Tenho um compromisso. Achei a situação curiosa. Algo no tom dele estava meio estranho. Mas não pensei muito nisso naquela hora. Tudo o que ele falava, no entanto, começou a parecer meio estranho. Quando voltamos para a casa dele, ele me perguntou se eu podia entrar um momento. Eu disse não, que estava tarde e precisava voltar. Ele parecia desapontado, mas insistiu que só queria me mostrar algo. Mas a verdade é que eu não queria ficar. Então disse não, obrigada. Depois disso, nos dias seguintes, ele me bombardeou com mensagens. No começo, eu respondia educadamente, até que perdi o interesse. Já sabia que ele era um cara estranho e a situação me incomodava. No entanto, Chadley não parava. Ele continuava me mandando mensagens e me ligando todos os dias. Depois de um tempo, decidi bloquear o número dele, mas isso só piorou as coisas. Comecei a receber ligações de números desconhecidos. Em cada uma delas, podia ouvir a voz dele ao fundo. Era assustador. Fiquei cheia de frustração e finalmente decidi desativar meu Facebook. Mas ele continuava me enviando mensagens. 2 anos depois, estou namorando outro cara. Um dia, enquanto estava no trabalho, recebo outra mensagem do Chadley. Oi, estranha. Como você tem estado? Dizia a mensagem. Eu não sabia o que pensar e decidi ignorar. Mas antes que eu pudesse bloqueá-lo, ele me mandou outra mensagem insultante. Você pode ser um pouco mais legal e dizer oi. O cara não parava. Então, respondi pedindo para ele me deixar em paz, que eu não queria mais ouvir nada dele. Felizmente, isso parece ter funcionado, mas a história não acabou por aí. Um dia, estava com minha amiga Claire, e ela me mostrou uma mensagem que ela tinha recebido. Para minha surpresa, era do Chadley. Ele estava tentando flertar com ela de novo, dizendo: oi, eu te vejo familiar, já nos encontramos. Eu congelei. Perguntei a Claire o que estava acontecendo e ela explicou que Chadley tinha tentado dar carona para ela. Ela, claro, recusou. E isso me deixou clara a ideia de que esse cara tinha um hábito muito estranho. Mais tarde, consegui um emprego em um restaurante e adivinhe só, uma das minhas funcionárias era a ex-namorada do Chadley. Para matar minha curiosidade, perguntei como ele era e a resposta foi: assustador. Ela me contou que ele a conheceu no Facebook também, dizendo que ela lhe parecia familiar e que depois de saírem algumas vezes, ele ficou obcecado por ela a tal ponto que, após o término, ele a perseguiu por anos. Ele a encontrou na casa de um novo namorado e acabou brigando com ele. Chadley era um stalker do Facebook, um cara muito estranho. Quero que você saiba que eu nunca mais quero cruzar com ele e realmente espero que ele não tenha a coragem de se aproximar de mim novamente.